Capítulo 459, Contrato da Criação das Leis. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Li Shang levou sua mente ao ápice da concentração. Se ele focasse ao seu redor, poderia sentir as vibrações do próprio espaço. Ele trouxe todo o seu poder mental para dentro de sua dimensão espiritual, sentou-se em posição de lótus acima de seu castelo espiritual e começou a recitar os versos que estavam no pergaminho. Algum tempo depois ele parou, seu olhar brilhava e seus olhos deixavam vazar uma quantidade imensa de sabedoria e poder. HM. Tempo. 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 O tempo é um com o espaço, ele é soberano. Interessante, murmurava Li Shang. Enquanto isso, no gramado à frente do castelo espiritual, Gao Liao, Seiryu e Xionglin estavam sentados tranquilamente em uma mesa. Vocês acham que ele vai conseguir? Xionglin. Sinceramente. Eu acredito que não, todavia, todas as vezes que duvidamos dele. Bom, ele sempre surpreendeu, Gao Liao. Oh! Ele é tão bom assim. Xionglin. Claro que ele tem bastante sorte e nós ajudamos bastante lhe dando conhecimento. Todavia, eu acho que mesmo sem a energia dourada, nós apenas aceleramos o inevitável. Ele tem algo especial, é como se o caminho marcial se desmanchasse à sua frente, a sabedoria e o raciocínio dele são suas maiores armas, Seiryu. Claro, Minjia é melhor que ele nesses quesitos, mas ele faz um uso melhor. Ele consegue mesclar as qualidades e os defeitos com perfeição. Neste ponto, ninguém ganha dele, Gao Liao. Quem diria que eu veria você dizendo algo assim um dia, disse Xionglin rindo. Gao Liao virou a cabeça e parecia que estava envergonhado. O tempo passou, eles conversaram por algumas horas. Então, um dia teve seu fim, após isso, mais um e assim por diante, até que ao fechar uma semana no interior do segundo desafio, Li Shang abriu os olhos. Nesse instante, tudo tremeu. Porém, algo estranho permeou toda a dimensão. Neste momento, Shailauria apareceu em sua forma espiritual. Que? Shailauria. Li Shang flutuava a 2 metros de altura, seu corpo era coberto por uma camada cinza, suas mãos se moviam de forma rítmica e leves ondulações eram enviadas devido à energia temporal que o cercava. Mas? Que? Como? Que? Exclamou Shailauria, seu rosto demonstrava o ápice da surpresa e da descrença. Neste instante, sobre a cabeça de Li Shang, algo aconteceu. Um pergaminho de puro ouro flutuava sobre ele. Nele haviam vários nomes, mas apesar do tamanho pequeno do pergaminho, era possível sentir milhares e milhares de presenças vindo deles. Ele já despertou o contrato da criação das leis. Shailauria. Ela estava muito assustada, uma semana. Isso era o de menos. O contrato da criação das leis era a marca de alguém que atingiu o Dao das leis, mas Li Shang obviamente ainda estava apenas no Dao Santo. Além disso, este pergaminho estava listado o nome de todos os cultivadores, de todos os tempos, raças e reinos que dominaram as leis temporais, ou seja, cada lei tinha um contrato da criação das leis, a cor do mesmo era o que definia quão poderosa era a lei. Sendo a lei do tempo uma lei divina, a cor era dourado brilhante. Então, no fim do pergaminho, o nome de Li Shang começou a ser escrito com pura energia da realidade. As palavras no pergaminho podiam serem lidos por qualquer nação, povo ou raça, não importa a língua, o contrato traduziria na hora. Isso é um absurdo, o contrato da criação das leis só pode ser gerado quando se atinge 3 ciclos da técnica de cultivo das leis temporais. Esse garoto, ele é real. Shailauria. Neste instante, Li Shang lentamente se colocou em pé, ainda flutuando e mexeu seu pescoço, braços e pernas como se estivesse se espreguiçando. Ele levou os olhos em uma direção e sorriu. Quanto tempo eu levei? Li Shang. Uma semana, Shailauria. Oh!
Mas, sinceramente, não pensei que aprender apenas o primeiro ciclo me daria tanto poder assim. Com essa forma, consigo lutar contra alguém no primeiro grau do Dao do Santo Rei e vencer. Li Shang. Primeiro ciclo. Shailauria. Sim. Mas eu achei estranho, porque em um momento havia algumas palavras no pergaminho e depois de algumas horas de introspecção elas mudaram completamente. Li Shang então fechou os olhos e um pergaminho apareceu à sua frente. Ele tinha uma aparência antiga, mas não velha, não era como se estivesse sendo corroído pelo tempo, simplesmente era antigo. Shailauria flutuou até Li Shang e deu uma olhada no pergaminho. Ela notou que o objeto era feito de pura energia temporal. É sério, garoto? Quem é você? Você é algum tipo de deus disfarçado? Shailauria. Por quê? Li Shang não entendia a surpresa da elfa. Eu lhe dei a técnica do cultivo das leis temporais, porém, ele é uma versão pífia. Como eu lhe disse, eu compreendi apenas 12 ciclos dos 36, mas aconteceu isso porque o conhecimento no pergaminho era fraco e não conseguia me permitir atingir níveis mais elevados. Esta técnica de cultivo apenas diz quantos ciclos é preciso atingir, mas sua capacidade máxima gira em torno de 12 ciclos. Shailauria. Li Shang ainda tinha a face com uma expressão de que não havia entendido nada. Todavia, uma lenda há muito tempo emana pelos cantos da existência, de que quando alguém demonstra uma capacidade de nível divino, ele receberá a receita da criação, ou seja, o que você tem consigo é o pergaminho da criação da lei temporal. Isso é um conhecimento que somente a realidade em si pode dar, ou o Criador. Shailauria. Li Shang deu uma olhada novamente para o que tinha à sua frente. Esta é a habilidade máxima sobre as leis do tempo, podem ser contados nos dedos a quantidade de pessoas que obtiveram isto. Além disso, eu não consigo ler nada, apenas sei o que é pela pureza da energia temporal. Shailauria. O pergaminho da criação da lei temporal era uma evolução da técnica de cultivo que ela havia dado a ele, na realidade, um poderoso cultivador nos tempos antigos, que recebeu o primeiro, criou uma técnica baseada no pergaminho, e após milhares e milhares de anos, Shailauria colocou as mãos em uma cópia. Mesmo assim, ainda não era idêntica à cópia original, ou seja, ela tinha uma cópia da cópia, por isso ela só conseguiu atingir os 12 ciclos. Me mostre o que você consegue fazer, disse Shailauria, claramente curiosa. Bom, no pergaminho tem 3 desenhos. O primeiro é uma roda, está escrito sobre a figura que é a roda da eternidade. Os outros 2 desenhos estão apagados, eu não consigo ver. Além disso, o primeiro, parece haver 12 partes, mas apenas uma está acesa e brilhante, a segunda está levemente acesa, mas não emana poder algum. Li Shang. Ele então flutuou alguns metros para longe da elfa. Com o que aprendi até agora, consigo fazer isso. Li Shang apontou o dedo para frente, como uma pistola de brinquedo e fez um movimento como se fosse o coice de uma arma. Shailauria fez uma cara de decepção, como se ela tivesse suas expectativas destruídas. Todavia, assim que ela ia falar, algo trouxe sua atenção à tona. 2 milhas da posição de Li Shang, uma perturbação no espaço trouxe a atenção dela novamente para si. HM. O que você fez? Shailauria. Eu criei uma esfera de energia temporal na ponta do meu dedo indicador. Após isso, fiz energia temporal percorrer toda a extensão do meu braço e explodir na ponta do meu dedo para empurrar a esfera de energia. Todavia, nesta esfera eu mesclei o meu conhecimento sobre o tempo. Li Shang explicou passo a passo o que havia feito. Basicamente, ele havia criado uma formação de energia temporal e quando a esfera atingiu o alvo, ela se ativou, criando uma prisão temporal. Li Shang disse que se atingisse uma pessoa ou planta, provavelmente ela viraria pó, já que lá dentro, o tempo passava muito rápido.
A taxa temporal era de que um segundo fora da esfera era igual a 10 anos dentro dela, apesar de ser relativamente pouco para a vida de um cultivador, ainda havia a dificuldade de se livrar da esfera, afinal, mesmo movendo-se pelo espaço a esfera iria junto, apenas alguém com uma força bruta imensa ou uma percepção colossal poderia sair desta prisão. Por que você não falou nada? Shailauria. Ela se referia a pronunciar o nome da habilidade, já que os nomes têm poder. Não precisei. Eu já consigo usar minhas habilidades sem nomeá-las, Li Shang. Ela novamente revelou um traço de espanto. Não é só eu, minhas esposas e meus filhos também, Li Shang. Seus filhos. Shailauria. Eles têm 1 ano de vida, Li Shang. 1 ano. Que? Shailauria. Bom, é que aconteceu umas coisas e eles cresceram bem rápido, as 2 meninas e os 2 meninos têm 12 anos agora, Li Shang. Shailauria simplesmente desistiu de tentar entender. Ela estava pasma porque atingir o nível da conjuração silenciosa era um poder surpreendente, as pessoas utilizavam os nomes das habilidades para trabalhar o foco e conjurar a habilidade marcial com perfeição. Para alguém não precisar fazer isso, ela deveria ser realmente genial. Isso fazia com que a conjuração fosse algumas vezes mais rápida e em uma batalha, cada milésimo de segundo contava. Bom, realmente estou surpresa, normalmente apenas a partir do Dao do Supremo Santo que alguém consegue atingir este patamar de controle, realmente surpreendente. Além disso, você já aprendeu a controlar a lei do tempo, mesmo estando no Dao Santo, Shailauria suspirou e disse, com uma expressão de derrota. Esquece, você não precisa mais passar pelos desafios, não faria sentido, vamos embora. Ela estalou os dedos e Li Shang apareceu ao lado de Shizyun, a qual abriu uns olhos com um grande sorriso para Li Shang. Havia passado poucos segundos que ela havia começado a cultivar e ele já havia retornado. Ela se levantou calmamente e deu um rápido beijo em seu marido, então ambos viraram para a forma espiritual de Shailauria que apareceu novamente acima do bloco de rubi. Compartilhar. Patrocinar este projeto. Por Caleb Piccoli Camargo, 29 de abril de 2018 às 1h22. Ação, aventura, fantasia, artes marciais, romance, harém, magia. Saikai Scan.